Fala, minhas vozes! Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. Esse é o nosso segundo podcast, a nossa segunda edição. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Hoje nós temos aqui Raimundo Carneiro, mais conhecido como Mestre Rai. Mestre Rai, hoje nós vamos mergulhar no mundo da capoeira. Hoje nós vamos entender um pouco dessa cultura, dessa arte que é a capoeira. E nós temos aqui nada mais nada menos que o Mestre Rai. Mestre Rai, muito obrigado por você estar aqui e por fazer parte dessa mesa aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Fredson Borges, a voz. O prazer é todo nosso, porque se tratando da nossa cultura e arte, tudo é proveitoso, tudo é honroso. Então eu quero agradecer a você por estar aqui nesse segundo momento da A Voz, né, para falarmos sobre a nossa cultura e nossa arte. É um prazer. E como é a saudação da capoeira? Salve a capoeira! Salve a voz! Salve a você que está nos ouvindo! Salve! Antes de começarmos, eu quero pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe com a quantidade de gente que você puder compartilhar, porque isso vai estar ajudando a voz. Olha só, a voz, eu quero dizer um pouco para você aqui sobre a voz. A voz, ela nasceu com o intuito de dar a voz a pessoas que estão fazendo um trabalho extremamente relevante, mas que não são conhecidas, que não são famosas, mas vocês fazem um trabalho relevante. Aqui na Voz, nós costumamos dizer que toda voz merece ser ouvida. E hoje nós ouviremos a voz do Mestre Rai. É um prazer estar aqui, Fred. Isso aí é muito louvável da sua parte, estar fazendo esse tipo de trabalho, porque esse trabalho edifica, né? Não só o trabalho de quem está aqui apresentando, mas também as pessoas que estão assistindo e ouvindo também. Tá? E fico desejoso esse decorrer agora desse bate-papo nosso aqui, a gente poder transmitir o que a gente pouco sabe. Mestre Rai, então eu quero começar com uma pergunta simples. Qual a sua idade? Minha idade agora no dia... Pode falar? Pode falar. Eu agora no dia 3 de outubro vou fazer 67 anos. Disse que os melhores homens nascem em outubro, né? Exatamente. Porque eu sou de 1º de outubro. Todo mundo é gente boa que nasce em outubro. Exatamente. E de capoeira vou fazer agora em novembro 59 anos. 59 anos de capoeira. Rai, como é que a capoeira se deu em sua vida? Bem, eu na década de 60, meados da década de 60, final da década de 65 para 66, eu entrei para a Igreja Batista Sião, ao lado do Teatro Castro, uma igreja grande. E a gente fazia capoeira, né, na rua, né, nas praças. E lá o pastor, ele era atleta, né? Ele foi atleta um dia e ele aí viu, né, a nossa disposição na prática da cultura e trouxe o irmão dele, que foi discípulo do mestre Carlos Sena, o professor Geraldo Coelho, para nos dar aula lá dentro da igreja. E aí começou a nossa trajetória da capoeira. De lá para cá é só prática, e eu vivi todas as fases que a capoeira podia me proporcionar. E é isso aí. Até se tornar mestre. Então são 59 anos de capoeira. E essa trajetória até você se tornar mestre, deu-se em quanto tempo? Bem, de mestria eu foi 83 para cá. Foi quando eu ganhei o título, conquistei o título de mestre através do meu mestre Carlos Sena, grande mestre Carlos Sena. Eu tenho um histórico vindo da capoeira, porque a capoeira praticamente do mestríssimo mestre Bima, ele começou na Liberdade. E eu tive o prazer também de nascer no bairro onde mestre Bima começou a treinar capoeira. Na rua São Salvador,
uma rua que dá acesso à Avenida Peixe, né? Onde também o saudoso mestre Valdemar da Paixão morou e também teve o seu trabalho ali dignificado, ok? Então eu ia sempre, antes de entrar para a capoeira, né, propriamente dita, lá na igreja, eu sempre frequentei como espectador a capoeira, as rodas de capoeira do mestre Valdemar, porque ali no Perovais, onde eu morava, era pertinho e a gente é só atravessar a rua, subir uma ladeirinha e estava lá na roda do mestre Valdemar da Paixão, ali no passeio do bar de Agnello. Exatamente. Então, o seu mestre é o mestre Carlos Sena. E Carlos Sena foi discípulo do mestre Bimba. Ele começou aos 17 anos, em 1949, na Academia de Mestre Bimba, e com sua trajetória ele galgou, né, um posto muito importante lá na Academia de Mestre Bimba. Ele chegou a ser diretor técnico da Academia de Mestre Bimba. Então vamos lá, então você é neto de mestre Bimba da capoeira. Eu tenho a honra de fazer parte da família do mestre Bimba na capoeira como seu neto. Olha que coisa interessante. E mestre Bimba, ele foi o precursor da capoeira mundial. Mestre Bimba, ele é o patrono da capoeira do mundo, né? A verdade é que a capoeira, ela estava no Código Penal, né, civil penal, até ele colocar o seu trabalho em pauta, né, que era um trabalho didático de ensino. Ele deu uma formatação, foi o primeiro a dar a formatação didática de ensino, tirar a capoeira vamos dizer assim, da marginalidade, como ela era considerada, e trouxe para dentro do espaço físico, que era o Centro de Cultura Física Regional. Ele nem usava o nome capoeira, porque quando ele iniciou a capoeira regional, a capoeira ainda estava no Código Civil, né, Penal Civil. Então, com o advento da chegada do presidente Getúlio Vargas, foi que tirou, né, a capoeira desse código, né, e aí deu de cara com o mestre Bimba, e também o mestre Carlos Sena estava nesse momento, né? Foi no Palácio da Aclamação, lá em 1953, e a partir daí ele se tirou a capoeira do Código Penal e a capoeira fluiu, né, nas escolas, nas academias, nos clubes sociais, e ganhou o mundo, né? Então o berço da academia é Bahia. É Bahia. Na minha concepção, na minha leiga concepção, eu achava que a capoeira era da África. A capoeira, ela foi criada pelos nossos ancestrais, né, que eram africanos, né? E tinha algumas culturas dele, né, na arte de manifestação cultural, que parecia com a capoeira. Só que a capoeira nasceu aqui no Recôncavo Baiano. E aí foi para Recife, Rio de Janeiro, e ganhou o Brasil e o mundo, né? Mas quem deu realmente uma roupagem, né, didática de ensino, de ordem, de regulamentação da capoeira, que se iniciou foi através do nosso saudoso mestre Bimba. Então vale lembrar que o intuito da capoeira, e começou aqui, aí eu já conserto a minha fala de ignorância com relação a isso, porque a capoeira ela veio como uma defesa para os escravos, né? A capoeira ela nasceu aqui, né? Aqui no Recôncavo Baiano, como defesa, única, exclusivamente como luta, como defesa pessoal. Depois foi que ela veio uma questão até de camuflagem, né? Sendo introduzida a musicalidade, alguns também ritmos, né? De acordo com o berimbau, os ritmos do jogo, da manifestação do jogo, como luta, como defesa, como ludicidade, como brincadeira também. E hoje ela tem ganho. É como dizia o mestre Pastinha, né?
a capoeira é tudo que a boca come. Então, toda a manifestação que a capoeira abrange, né, nessas áreas que eu citei, ela é bem-vinda. Então, não existe uma regra ditatorial para a capoeira. Ela pode ser brincadeira, ela pode ser jogo, ela pode ser luta, pode ser defesa pessoal. E ela agrega também outras manifestações culturais, né? Como o samba de roda, como o maculelê, samba de prato e várias outras manifestações que ela também atrai, né? É um esporte que só pode ser praticado se tiver uma música por trás. Não, a capoeira ela tem a sua peculiaridade musical, obviamente. Mas a música ela foi introduzida, foi enxertada na capoeira começou a título até de camuflagem. Porque existe um toque no berimbau que chama cavalaria, e quando os negros estavam praticando, né, a capoeira nos terreiros, quando vinha os capitães do mato ver, né, o que estava acontecendo, se trocava o toque de cavalaria, mudando totalmente o ritmo, né, do jogo, da luta, né, para um jogo mais abrandado, mais, como é que se diz, mais calmo, mais brando, né, a título de como se fosse uma dança. Né? Entendi. Eu não sei como é que eu identificaria uma capoeira sem a música. Sem o berimbau, sem o toque dos instrumentos de percussão. Eu acho que não tem como não identificar, né? Hoje já é uma cultura, né, de ter todo evento, todo movimento de capoeira ter uma musicalidade por trás, né? Mas na verdade ela nasceu como luta sem musicalidade, tanto que o berimbau ele tem uma história do berimbau que às vezes é incerta, que nasceu na Índia, nasceu na Grécia, veio da Grécia, veio do Egito, certo? E o berimbau, na verdade, foi enxertado, foi introduzido na capoeira, hoje faz parte da alma da capoeira, mas o berimbau é usado pelos mercadores, digamos, queria vender alguma coisa, né, os mercadores, aí chamava atenção. Fazer para chamar. Através do berimbau. Então, hoje, para a gente discutir, dizer, não, o berimbau veio de tal continente, de tal país, é incerto a gente afirmar da história do berimbau. O certo é que ele agora faz parte do movimento da capoeira, né? Ele foi enxertado no movimento da capoeira. E hoje a capoeira ela vai muito além, né? Hoje ela está no mundo inteiro. Praticamente. E é interessante ver quando a gente recebe os turistas aqui em Salvador que eles têm uma curiosidade incrível para conhecer a capoeira, para ver a capoeira. A gente consegue identificar isso muito lá no Pelourinho, as rodas e os turistas ali sempre olhando. Mas ela está, de fato, no mundo todo lugar tem. Olha, a capoeira é a maior difusora da língua portuguesa. Olha, que interessante. Porque a capoeira hoje está em 153 países, mais ou menos, né? E, obrigatoriamente, vamos dizer assim, que todos os praticantes de capoeira dos países, né, do mundo, ele tem, né, nos seus ensinamentos o português. Então, a língua portuguesa. Então, é uma difusora, hoje ela está no mundo todo, tem alguns continentes que já tem praticamente essa manifestação como regra, né, nas escolas, nos clubes sociais de outros países. Está bem difundida a capoeira. E o bom é que ela leva a nossa Bahia, né? Com certeza, leva a Bahia e também leva o Brasil, porque tem alguns estados que realmente fizeram parte da história da capoeira, né? Como Rio de Janeiro, como Recife, Pernambuco, o próprio Ceará e alguns estados também que
foram agregando, né? Foi desenvolvendo essa prática e hoje está bastante difundida, né? Então, Rai, a capoeira ela passa a ser um esporte agora. Em 1972, julho de 1972, o daí então governador Antônio Carlos Magalhães buscou algo, né, para que pudesse a capoeira entrar no rol dos esportes, né? Então, achou quem? O mestre Carlos Sena. O mestre Carlos Sena já tinha, desde a década de 50, estava desenvolvendo um trabalho na área de esporte, porque ele gostava de disputa, né? Tanto que ele foi faixa preta de judô. Interessante. Junto também com o Dr. Ângelo Decano, mestre Decano, que também foi discípulo de mestre Bimba. E os dois eram muitos amigos. Então, foi o que aconteceu. Ele, quando saiu do celeiro mestre Bimba, em 1955, outubro, antes de outubro de 55, ele começou a estudar a capoeira, a possibilidade da capoeira ser praticada como esporte, né? Como competição. Sim. Então, ele, na década ainda de 50, ele criou algumas coisas, alguns adventos para que viesse entrar no bojo da capoeira como esporte. E quando foi em 1972, ele levou, né, que através do então governador Antônio Magalhães, levou o trabalho dele, um protótipo do trabalho dele de regulamentação da capoeira como esporte. E aí foi sancionada pelo ministro general Jair Jordão Ramos, que era o presidente do CND, né, Conselho Nacional de Esporte, e levou a capoeira, o trabalho dele, para ser sancionada como esporte. Então, isso se deu em junho de 1972. Eu tenho essa carta original. A carta original? A cópia original, que ainda era mimeografada, viu? Naquela mimeógrafo ainda, cheirinho de álcool. papel carbono, né? Eu tenho essa carta original para quem quiser ver, a gente pode colocar nas redes sociais. De repente a gente pode até colocar aqui no vídeo aqui, posso abrir aqui, para a gente editar e colocar. Pode sim. E me diga uma coisa, você também foi campeão. Na verdade, em 72, né, a gente já estava lá no Senobox já, e nós vamos dizer assim, nós fomos cobaia nessa área de disputa da capoeira. Então, quando foi em 74, 75, a gente começou já a disputar, né, campeonatos a nível estadual. E na década de 75 e 70 já começou a nível nacional. Mas na década de 50 já tinha os campeonatos internos, né, que ele fazia nos clubes sociais. Porque, queira ou não, o mestre Sena foi o difusor da capoeira nas escolas, o primeiro pioneiro nas escolas, nas Forças Armadas e nos clubes sociais. Nos clubes sociais da Bahia, onde negro não entrava, e ele era negro, né? E foi uma coisa assim inusitada, um negro entrar no Clube Baiano de Tênis, que só tinha a nata da sociedade baiana e todos brancos. Então ele começou a sua trajetória. E Carlos Sena o mestre Sena foi um cara que tinha a formação acadêmica como contador, né? E falava muito bem, escrevia muito bem, foi colunista, né, dos grandes jornais naquela época, Jornal Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, e daí se deu a divulgação. E tinha visão, né? E a visão também, a visão de competição, de esporte, capoeira de esporte, como cultura também. E a capoeira ganhou, né, a sociedade baiana através até mesmo
da divulgação dos trabalhos dele, junto com o Mestre Bimba, que o Mestre Bimba já era famoso na época, né? Pela sua história, trajetória. E você teria assim um sonho de ver a capoeira nas Olimpíadas? Bem, Será que é possível isso um dia acontecer? é possível, né? A partir do momento que até o saudoso mestre Pastinha disse que a capoeira é tudo que a boca come, então a gente pode até vislumbrar um advento desse, né? A capoeira aí para as Olimpíadas. Agora é o seguinte, o que é que nós temos que nos preocupar? É para que nós não perdamos a essência da capoeira, né? Porque a essência da capoeira, ela é única dentre as outras artes marciais. Ela tem a musicalidade, tem o ritmo, né? Tem a perspicácia também de atingir seu oponente, embora tenha a sua pontuação também, como competição, mas nós não podemos arriscar perder a nossa característica de luta, né? A nossa característica particular de uma arte marcial que é genuinamente brasileira, né? Então, cada um com suas características. O karatê tem a sua, o judô tem a sua, o muay thai, o jiu-jitsu, e a capoeira é particular nessa manifestação dela, né? Olha, é muito bom saber sobre isso aí e que ela nunca perca essa particularidade, né? Agora, a capoeira também ela tem um trabalho educativo, socioeducativo muito grande. A gente vê muitos projetos, inclusive nós sabemos que você tem um projeto muito bonito e que tem um trabalho social incrível aqui na Bahia e até em outros países. De que forma a capoeira ela agrega esse valor na educação, no social? Bem, eu vivi todas as épocas que um capoeira pode viver, né? Eu vivi na época de discipulado, eu fui discípulo do meu saudoso mestre Carlos Sena, e fui um discípulo tido como filho, né? Porque, na verdade, nós vivíamos lá no Senavox, né? Que era o nosso espaço, como um monge mesmo, né? Porque a gente lá tinha hora de dormir, tinha hora de ir para estudar, tinha hora de treinar, e eu passei uma parte da minha vida dormindo lá no Senavox, vivendo mesmo, dormindo no Senavox, né? E aí vivi essa fase, vivi a fase de professor, e estou vivendo a fase de mestre, né? E que é uma fase muito difícil, porque o mestre, eu costumo dizer que o mestre é a forma que forma. Sim. O que quer dizer isso? É que eu tenho que formar o meu discipulado conforme o meu caráter, certo? Eu tenho que implantar o meu caráter no meu discípulo. Então, a minha vida é muito cobrada para que eu seja um cara não é extremamente correto, porque correto só tem Deus, mas erre menos, né? Para que os nossos discípulos vejam a gente como espelho. Então, é uma Ser esse grande exemplo, né? Ter um exemplo, exatamente, e fazer o seu discipulado também. Então, porque a capoeira, a arte marcial, mexe muito com o caráter do cidadão, certo? Por causa do seu vigor, como luta. Então, todo o discipulado dentro da capoeira, do karatê, do judô, ele tende, a criança, o jovem, o adulto, tende a fazer o seu mestre como cópia, né? Ser uma referência. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, eu vivi essa época de discipulado, de professor, de mestre, que o mestre não deixa de ser um professor. E agora, eu estou vivendo uma fase de atleta, né? Que eu fui bicampeão brasileiro, 6 vezes campeão baiano, e ganhei também título de alguns torneios, né? Pela Federação Baiana de Capoeira, né?
Federação Baiana de Pugilismo, que não existia nem na época a Federação Baiana de Capoeira. Ah, então, a capoeira era inclusa no pugilismo, No pugilismo. como um boxe Como diferenciado. boxe. Exatamente, né? O boxe que levava o trunfo maior na Federação, né, Baiana de Pugilismo. E a capoeira foi nesse bojo. E o meu mestre, Carlos Sena, foi diretor do departamento de capoeira na Federação Baiana de Pugilismo. Então foi uma fase muito gostosa, de muita guerra, né? Muito combate, muito embate, né? Nas rodas, muito sangue também vertido nas rodas. Né? Uai, eu tenho uma dúvida. Eu acho assim, a gente que é telespectador, olha a capoeira e a roda, que vocês estão ali jogando, uma coisa bonita, artística. E eu achava assim, pô, será que esse esporte de fato fere? E você joga a perna assim, e eu acho que existe um cuidado um com o outro, aquele negócio assim. De fato, golpeia mesmo pra... Olha, é o ritmo do jogo, né? A gente costuma dizer que capoeira é pergunta e resposta. Ah, sim. Se você faz uma pergunta agressiva, a resposta é automaticamente agressiva, né? Então é o seguinte, nós temos que tomar esse cuidado exatamente com esse diálogo. É um diálogo que a gente tem, certo? Então o ritmo da capoeira, isso decorre do diálogo entre os pares e o toque do berimbau também. E a musicalidade, a música, a voz também determina o ritmo do jogo. Então, mestre Rai, e a questão desse chamado que você mencionou, que a capoeira na sua vida se deu como chamado, seus projetos sociais. Eu tenho uma pergunta para fazer, e você no início falou sobre a igreja, e tinha um pastor lá em Sião, e antes que você me fale sobre o seu chamado, a igreja, existe um preconceito da igreja com a capoeira? Bem, hoje mais não. Mas na década que eu comecei, né, a capoeira, sim. E muitas igrejas condenavam, né, a capoeira dizendo que era coisa do inimigo, né, coisa do diabo. E não é, nunca foi, certo? Era até mesmo um certo preconceito, né, em relação a essa cultura. E era muito, né, as igrejas eram muito radical na sua expressão quando davam a conotação que a capoeira era uma coisa que realmente o crente não podia, o cristão não podia praticar. Mas era uma coisa muito superficial, porque com o advento da chegada, né, da diáspora dos negros aqui no Brasil, quando os negros vieram para cá, o que é que acontecia? Aconteceu na época. Vieram pessoas de diversos credos, né, religiosos. Os malês, que a palavra malê quer dizer muçulmano. Sim. Vieram pessoas também de religião de matrizes africanas. Vieram também pessoas descendentes da tribo de Zebulon, Assê, também, que eram judeus da Etiópia, que foram descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. Isso. Então não tinha assim uma linha religiosa em relação a isso. E a capoeira ela nasceu por uma necessidade de sobrevivência do próprio negro. Então eles eram escravizados aqui, foram escravizados aqui. Então a única forma de se defender era o corpo. E eles criavam um movimento de acordo com o que eles viam na natureza, digamos, e ferramenta de trabalho. Meia lua de compasso é um movimento de uma ferramenta. O compasso é uma ferramenta usada. Os golpes são... O nome dos golpes são da ferramenta de trabalho. Exatamente. Meia lua, martelo, foice, né?
Tudo isso é um Mas que movimento. não é chamado rabo de arraia? Rabo de arraia era um movimento tipo uma meia-lua de compasso sem a mão no chão, certo? Então, foram criados movimentos letais, né? Usando o seu próprio corpo. Então, não há nenhuma forma de... Não há e não deve existir nenhuma forma de preconceito com a nossa cultura, com a cultura da capoeira. Porque, infelizmente, o preconceito racial era, na nossa época também, era latente, né? Sim. Então, tudo aquilo que o negro produzia era tido como nocivo, né? E que a gente tinha herdado a musicalidade europeia. Sim. Então, nas igrejas, os hinos, os louvores eram cantados exatamente na formatação europeia. Mas olha só, tem uma coisa até interessante, você falou sobre isso aí, porque assim, tudo é o conhecimento cultural das coisas. As pessoas elas erram e pecam por não ter conhecimento, né? Exatamente. E muitos dos hinos cantados nas igrejas vêm de cabaré da Europa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Já pensou se o pessoal soubesse isso? Ninguém parava todo mundo de cantar e E um acabou. dos caras que realmente no advento do protestantismo, que foi declarado por Martinho Lutero, ele não deu tempo dele criar, né, uma forma real do evangelho e criar música também e hinos. Então, ele introduziu letras em músicas que eram tocadas exatamente no folclore alemão, nos cabarés da França, um hino mesmo muito forte, né? Um hino de libertação que a gente canta até hoje, é Castelo Forte. A musicalidade de Castelo Forte foi tirada da zona de meretriz da própria França, entendeu? Então, às vezes, as pessoas falam, praticam atrocidade, né? Até mesmo cultural, por desconhecer, né? Falta de conhecimento, né? Então, a gente tem que realmente estar pesquisando. Né? Mas hoje, nesse momento, né, na globalização, na atualidade, ainda existe, você acredita que ainda existe algum preconceito em alguma igreja? Assim? Existe, mas bem menos, porque as pessoas abriram a mente que tudo que possa atrair o jovem, certo? A criança para o conhecimento, né? Até mesmo do Evangelho, é bom, tá? Porque é o seguinte, não é que a gente vai trazer o mundo para a igreja, né? As coisas que realmente não fazem parte da liturgia da igreja, mas uma cultura, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo, quando ele ia pregar nas igrejas da Ásia, da Europa, né, ele não tirava a cultura do povo, ele pregava o evangelho em si suave, né, suavemente, certo? Sem mexer exatamente na cultura, na língua, no habitat do povo, entendeu? Isso é uma forma inteligente de agir. Se eu quero pegar o frango, eu não digo show. Entendeu? Titi! Capoeiristicamente, né? A gente fala comendo pela beirada. Mas é isso mesmo. Então a igreja hoje ela está abrindo os olhos que realmente a capoeira não tem nada a ver com religião. O capoeirista não tem, a capoeira não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. Sim, entendi. Então a ligação religiosa não é ligada à capoeira, é o capoeirista, entendeu? Então, Raul, e aí, em cima disso, hoje você tem um grande projeto social, né? Que a capoeira é um atrativo desse projeto, porque você trabalha aí com crianças, com idosos, é um projeto de excelência, né? Que você vem desenvolvendo aí. 2 desses projetos meus, que é um na Avenida Peixe e um na Cajazeira 10, com crianças e adolescentes,
são dentro da igreja. Dentro da igreja? Dentro da igreja. E um desses que dão aula na igreja é pastor. E é meu aluno, meu discípulo. Olha aí. Entendeu? Então, é o pastor Ronaldo, de Cajazeiras 10. É o pastor Eliseu, da Avenida Peixe, que abriu as portas da igreja dele. Um abraço aí do pastor Ronaldo e pastor Eliseu. Pastor Ronaldo, formado Capote. Né? Ah. E ele é pastor. Ele é mestre? Já é mestre? Não, ele é formado, é aluno formado. Né? Então, ele abraçou, abriu a igreja dele, ele dá aula dentro da igreja, é ele que dá aula, né, de capoeira. Então, é isso aí, essa conotação da igreja se fechar em relação à capoeira, isso aí é uma falácia que não deve mais ser assim, né? E outra coisa, é uma forma de a gente atrair o jovem, né? Atrair as famílias, né? Para uma vida de qualidade, né? Os ensinamentos de qualidade, de cidadania para todas as crianças e compartilhar também, não resta dúvida, compartilhar a educação dos seus filhos através do nosso trabalho, entendeu? E você, na idade que já tem, já está aposentado, não vive da capoeira, não viveu da capoeira, né? Porque, assim, a gente sabe que você foi da indústria, mas o que lhe motiva e lhe ativa nesse seu chamado aí de agora estar retomando aí com esse projeto socioeducativo? Olha, esse projeto socioeducativo ele nasceu em 1975. Eu dei aula a uma colônia aos filhos de pescadores no Itapuã, né, no colégio Lomanto Júnior, que o diretor, né, era professor do colégio militar do Exército, ali da Pituba. E nós começamos, a gente dava aula no colégio militar, e aí ele falou com o meu mestre que precisava de um aluno para que desse aula lá no colégio Lomanto Júnior, para os filhos dos pescadores. E ali nós iniciamos, né, o nosso trabalho social. E aí, a partir daí, mesmo eu trabalhando com empresa, sendo empresário, trabalhando no polo também, eu nunca deixei de ensinar capoeira, né? Ensinei vários núcleos, vários locais, né, nesse interim, mesmo trabalhando, e nunca ganhei dinheiro. Na verdade, eu tinha minha forma de me manter minha família também. Talvez tivesse mais despesa. Mas é o seguinte, é uma paixão, é um chamado, um chamado ministerial, vamos dizer assim, que Deus colocou nas minhas mãos. Foi um dom, né, que Ele me deu. Eu não me considero o melhor, mas também tenho um trabalho muito bom, muito eficaz. Mas você é bom, já foi 2 vezes campeão brasileiro, tem os títulos. Mas eu sempre digo o seguinte, eu nunca me posicionei como o melhor, mas eu treinei com um dos melhores. Então, nunca me posicionei como melhor do que alguém, pulando ou ciclano. Mas eu treinei com os melhores da Bahia e do Brasil, talvez do mundo. Então, isso me deu uma bagagem de conhecimento muito grande. Eu tive um mestre que realmente era muito bom, não era só mestre de capoeira. Que o mestre de capoeira não pode ser só mestre de capoeira. Ele tem que ser mestre da vida. Ele tem que colocar a sua vida à disposição de quem você está ensinando. Então, se é discipulado, se eu considero os meus alunos como discípulos, eles andam comigo. Onde eu coloco o meu pé, ele coloca o dele também. Então, é muito importante o testemunho de vida. Então, o cara tem um mestre de capoeira, o mestre tem uma família equilibrada, certo? Os filhos em equilíbrio, o seu rol de amizade, ter o seu respeito, né? Dar uma conotação de respeito, porque aí você vai no segmento da capoeira mantendo respeito. Antigamente, quando a pessoa era chamada mestre,
no nosso tempo, era o mestre de obra, o mestre, o ferreiro, o mestre carpinteiro, pedreiro, e por aí vai. Por que mestre? É porque ele era um exímio profissional? Não só isso, é porque ele mantinha o respeito da comunidade. Então a comunidade o respeitava Os seus liderados, por conta, exatamente por conta do perfil do cara, do caráter do cara, entendeu? Da pessoa, né, que estava exercendo aquela profissão. E a capoeira não pode ser. Então é de extrema importância você, como um mestre, ser um exemplo para os seus discípulos. Claro, Porque eles vão lhe seguir. claro. É o que eu te costumo dizer, o mestre é a forma que forma. Se eu sou a forma que estou formando o discipulado, eu tenho que dizer para eles, olha, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Mas o ditado é ao contrário. É o contrário, é o contrário, entendeu? Mas eu faço o que eu digo porque eu faço o que eu faço. Esse é o ditado correto, entendeu? Então a gente tem que realmente ter uma vida ilibada, uma vida disciplinada, não forçosamente, mas de uma forma natural, né? Para que o seu semelhante enxergue você com respeito. Eu, graças a Deus, eu tenho um respeito da sociedade. Muita gente pode até não gostar de mim. Por quê? Você é um camarada de boa. Pode até não gostar de mim, da minha forma, do meu ser, da minha forma de falar, tudo, mas me respeita. Isso é que é importante, é o respeito, porque eu não sou obrigado a gostar de você, mas sim a respeitar você, Tá, é verdade. entendeu? Então, os diferentes têm que ser respeitados. Então, o que acontece? Eu respeito você fulano que não é da minha fé, né? Eu respeito fulano que tem a vida dele, né, diferente de gêneros. Eu tenho que respeitar. Posso até não aceitar o posicionamento dessas pessoas, mas eu respeito como ser humano. Então, muita gente às vezes pode até camufladamente, né, porque a gente às vezes tem inimigos ocultos, né? Não pode até não gostar, mas me respeitar sim. Por respeitar por quê? Porque por causa do seu comportamento, mesmo diferente do deles, ele respeita, entendeu? Então, respeita pelo seu trabalho. Aquilo que você tem feito. Exatamente. O trabalho social é história construída com sangue, né? E choro também. Porque eu fui um protótipo vivo do trabalho do mestre Carlos Sena. Porque na época de campeonatos, não era MMA. Porque estava se formando uma modalidade, né, de combate na capoeira e estava se criando regras. E antes das regras se firmarem, na roda era MMA. Então, só ia quem tinha que entender. A verdade é essa. Eu mesmo tenho cicatriz na cabeça, na boca, de desmaio, de coisas que realmente aconteceram comigo. Sim. Mas hoje em dia não existe mais isso. Em campeonatos agora tem regras e as regras têm que ser respeitadas, com juiz, com tudo, entendeu? Mas tudo que é início é penoso, né? É verdade. A gente tem que... E tem que ter um trabalho social hoje muito forte, muito grande, muito belo, muito respeitado também, um trabalho social com crianças, adolescentes em áreas de risco, né, de violência e drogas, e também com idosos. E temos também um trabalho representado pelo mestre Vigilinho, né? Mestre Vigilinho, que é um mestre, ele tem... A especialização dele é sobre crianças, adolescentes, jovens, autistas e excepcionais. Tem o mestre Rock, que tem um trabalho fantástico nos Estados Unidos. É um projeto também? É um projeto com a mesma conotação, certo? E mestre Rock é seu discípulo. É meu discípulo.
E tem tantos outros que estão vindo Da África aí. agora também? Hein? Um projeto da África também. O da África também, contra Mestre Chapéu, lá em Guiné, que é um trabalho com capoeira, já existe. Agora a gente está dando uma conotação especial, que é a conotação social, que é o que a gente faz aqui, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. O que é isso? É agregar o aluno, o discipulado, a criança, o adolescente, junto com a sua família, dando assistência social. Sim. Né? Porque não basta a gente só ensinar a capoeira. Tem que conviver com a família do aluno, ver o que está faltando, quais necessidades que está faltando naquela família. Porque se a gente não puder ajudar, a gente direciona para os órgãos, do governo, para que possa ajudar. Há uma facilidade. É esse enlace, esse congraçamento, entre a nossa instituição com o governo municipal. Então, é um trabalho diferenciado. É um trabalho diferenciado que nós estamos ganhando respeito, da sociedade, das comunidades, que são 6 comunidades que nós assistimos. Na verdade, são mais de 600 crianças e adolescentes e jovens. Ok. E isso aí são 600 famílias. E é um trabalho também que nós estamos desenvolvendo já há um bom tempo, que agora ganha uma conotação mais profissional, que é de idosos. Legal. Que a gente vê que realmente os idosos, às vezes, há como se diz assim, uma carência de afetividade, Os idosos, eles vivem um distanciamento, né? Fica a distância. Às vezes o idoso está dentro de casa e a família considera eles como fantasma, como uma pessoa que não está residindo ali, pela falta de respeito que não tem com os idosos. Esses idosos, eles praticam capoeira? Sim, praticam capoeira. E o interessante, Fredson, é que é o seguinte, eles vão para lá, às vezes até não só no intuito de aprender capoeira, mas sim de ter uma confraternização entre eles. E isso rapaz, gera um ambiente de convivência. É lindo demais, porque eles mesmos promovem, as atividades dentro, fora da capoeira, certo? Embora o escopo do nosso trabalho tem, momentos de lazer, momentos em balneários, em praça pública, tudo isso, levando eles para... Então a gente tem esse projeto, que é Capoeira mais 60, que é com esporte e lazer. Capoeira mais 60. Mais 60. É o público de 60 a mais. Há mais de 60 anos. 60 e mais. Nós temos um outro projeto agora que é ligado ao trabalho, que é artesanato. Eles mesmos produzem? Exatamente, eles produzem. Os idosos? Os idosos. E também temos de abrigamento. Os abrigos de idosos, que geralmente são depósitos de idosos. É mesmo? Então, aí o que acontece? O que a gente leva lá? A gente leva, assim, trabalhos para que eles venham se sentir vivos. E nós temos no nosso quadro uma fisioterapeuta, professores que realmente tenham conhecimento nessa área e venham desenvolver um bom trabalho lá. É isso que eu te perguntar uma coisa aqui. A gente está em setembro, um mês voltado para o Setembro Amarelo, e prevenção, ao suicídio. A capoeira em si, ela trabalha com essa prevenção. Não é que ela trabalha com essa prevenção, mas quem está ensinando a capoeira pode prevenir. Como? Um trabalho realmente esse de convivência, com eles, entre eles mesmos, a gente desenvolvendo um trabalho de atividade física, de atividade também de motricidade, atividades também
que eles possam ser úteis, né, para eles e para a sociedade. E fazendo com que eles fiquem em atividade, se sintam vivos. não dê tempo para uma depressão. Exatamente. Porque um dos grandes motivos hoje do idoso adoecer, antes, né, até mesmo da idade, é exatamente a falta de utilidade, né? Uma qualidade de vida, certo? Ser útil, ter pessoas para que conversem com eles, que dialoguem, que dê sugestões, dê um curso, né? Que a gente promove esses cursos também, né? Na saúde do idoso, que às vezes o desconhecimento faz com que eles até adoeçam, né? Por alguns costumes que ele vem adquirindo com o tempo, e aí eles caem nessa armadilha, né, que sendo do desconhecimento, e até, como é que se diz, abreviam, né, a sua vida. E um dos grandes trunfos nossos é que realmente a gente tem visto o resultado, né? Tem visto o resultado. Tanto que quando você tiver a oportunidade de ir lá em Águas Claras, onde desenvolve o nosso trabalho, é interessante, rapaz, que eles até criaram um grupo do WhatsApp. É uma alegria, é um congraçamento, ninguém pode sentir uma dor, que eles estão socorrendo, eles ficam contando os dias das atividades. Rapaz, quer que chegue logo, né? É uma coisa... É lindo demais, é muito bonito, eu amo, né? E isso me dá prazer. Oh, muito prazer. Eu também estou chegando lá, né? Estou chegando à idade, eu tenho 67 anos, eu sou idoso, mas eu quero ser um idoso saudável. Em atividade. Né? Em atividade, né? Eu quero chegar, como diz o mestre Arara, ele quer chegar aos 100 anos jogando capoeira. O mestre Arara tem 80 anos, você precisa ver jogando capoeira. 80 anos, entendeu? Médico, psiquiatra, que até a gente treina lá em casa, na minha casa. Uns dias, né, de quinta-feira, agora que a gente parou um pouquinho, mas a gente vai retornar sim. E os meus alunos, o Contramestre Boneco, que já é a nova linhagem nossa, que já está já tomando a liderança, né, do grupo, fazendo as atividades no seu caminho, né? Porque em breve vai ser um mestre e ele tem esse perfil. O perfil que eu digo, tem época que você tem que ser aluno, tem que ser discípulo, tem que ser bom de capoeira, tem época que você tem que ser bom professor e tem época que você tem que ser mestre. Porque o mestre é o diferencial, né? Porque você não ensina só capoeira. Você chama o aluno, ensina ele suas práticas, tenta colocar o seu caráter no seu discípulo, né? Se errou em casa, errou na escola, errou no trabalho, chama e eles me ouvem. Tem mestre mesmo que são avós, já tem neto, mas como é mais antigo, né? Eles me ouvem. E nós temos a amizade de Deusdete, mestre Betinho, né? Ele, que a gente tem carinhosamente chama ele, Betinho já caminha comigo já há 54 anos. Roque, 50 anos. Queria ser uma família, né? É uma família, nós somos uma família, entendeu? São vínculos que a gente não deixa, né? Ligado pela capoeira. Ah, que bom. Aí, mestre Rai, eu fico extremamente satisfeito com esse bate-papo e poder desfrutar esses minutos aqui com você, descobrir um pouco da capoeira, descobrir um pouco do trabalho que vem sendo exercido aí através da capoeira e, sobretudo, um trabalho extremamente relevante, que muitas pessoas não conhecem. E é isso que o A Voz faz. Nós damos a voz às pessoas que têm feito um trabalho, que tem sido um canal de bênção nos lugares que elas estão passando, estão transformando a vida.
E hoje vocês estão transformando a vida. Nós hoje, literalmente, né? A palavra é transformando a vida. Porque, Preston, se você tem um trabalho, a gente fala, a Bíblia fala que é o seguinte: se você for fazer qualquer trabalho, faça como se fosse para o Senhor. Então a gente faz o melhor, né? A gente não faz o melhor, mas tenta fazer o melhor. Dentro da possibilidade é o melhor. Exatamente. Então o que acontece? A gente tenta fazer o melhor. E cada vez mais a gente sente na obrigação de cada dia ser melhor. Então eu pretendo ser hoje melhor do que ontem. E isso é bom. E pior do que amanhã. Isso aí quer dizer o quê? Que você a todo dia tem que consertar seus erros, rapaz. Entendeu? Porque nós erramos muito. Nós não somos perfeitos. O perfeito é Deus. E a gente tem que cada dia estar melhorando. A gente enfrenta alguns percalços, né, na trajetória da nossa vida, mas a gente está vencendo. Como Cristo no barco, tudo vai bem. Você, mestre, é um homem que inspira exemplo. Eu lhe conheço, então inspira exemplo, alegria estar em você, e é sempre bom estar nesse convívio aí com você. Eu fico feliz em estarmos juntos aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Eu queria que você desse um salve aí para as nossas vozes e desse uma palavra aí para todos que estão nos ouvindo. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? De estar aqui nesse momento, começando esse podcast, é o segundo, né? Exatamente. É o segundo, e esse privilégio de ser chamado né, para fazer esse podcast aqui com você, eu creio que isso aí é um chamado também, é um ministério, porque você está trabalhando, entrevistando pessoas que realmente você tem um conceito, né, que pode, como é que se diz, fazer a diferença. E eu fico honrado por isso e grato a Deus por isso também. E o que eu digo para o público é que realmente a gente tem que procurar hoje ser melhor do que ontem. Então, a cada dia, porque nós somos imperfeitos, perfeito só Deus. E a cada dia estamos tentando melhorar. E fazer o que Cristo mandou, né? É semear e praticar o amor, né? Porque quando você semeia uma boa semente, você colhe bons frutos, né? Então, se hoje você, Fred, está colhendo bons frutos na família, na sua profissão, é porque você plantou boa semente. E hoje você está colhendo, né? E está expandindo o seu chamado para pessoas virem também compartilhar momentos como esse, né? Então, para todos vocês, a saudação do Capoeira. Salve a Capoeira! Salve! Olha só, e se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E dá um like lá dizendo que gostou. Eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer na sua vida após você assistir esse vídeo. Muito obrigado a todos. Eu queria, antes de encerrar, que é esse momento ímpar que a gente está vivendo aqui, é o seguinte: os filhos de Fred são meus discípulos. Verdade. Os filhos de meu filho de Tiago são os meus discípulos. Os filhos do Dr. Antônio César Gaspar Donato II são os meus discípulos. Então a gente já está em família, né? Nós estamos em família. E isso é muito bom, porque o que a gente semeia, um dia a gente vai colher. É verdade. Salve! Salve! Forte abraço a todos vocês.